Bem-vindos ao 3Dzão, nosso curso totalmente gratuito de SketchUp. Nessa aula vamos aprender como importar a topografia do terreno, como modelar, como colocar o nosso modelo de uma casa em cima do modelo e como recortar a via, caso seja necessário. Tudo de uma forma simples, rápida, intuitiva, sem enganação, como é o nosso curso. Então, sem muita enrolação, bora pra aula. Aqui na nossa tela, hoje está um pouquinho diferente, vamos iniciar pelo AutoCAD, mas não se assuste, só baixar o arquivo e acompanhar aqui com a gente. Estou aqui para exemplificar algumas coisas. No modelo esquerdo é uma topografia correta, com as elevações como deve estar, e no modelo direito é uma topografia planificada. Isso às vezes acontece quando tem que se importar um PDF, ou às vezes a topografia vem corrompida mesmo, tá? Não dá pra gente filtrar tudo que a gente recebe dos clientes. Então, olhando aqui na diagonal, na lateral, a gente consegue ver as elevações corretas. Outro problema que pode acontecer, às vezes a topografia vai estar correta, como é o caso dessa. Só que o arquiteto ou profissional de desenho não se atenta e começa a modelar aqui em cima, a desenhar o projeto aqui em cima, e ele vai fazendo todas as suas projeções aqui. Só que o que acontece com o orto ligado, ele respeita essas alturas, e olhando de cima não dá para perceber essa diferença. Quando você importar lá no SketchUp, você vai ver o caos que isso vai estar, tá bom? Aqui é um exemplo disso. Nestes casos aqui, existe um macetinho que é você clicar em CH de configurações, aqui do AutoCAD, você seleciona tudo, abre o painel e vir um por um e colocar aqui ajustando as alturas de elevação no Z e Z, 0, tá? E assim você vai criando e planificando todos esses desenhos. Mas não se atente a isso no momento, só deixei um pulo do gato aí para quem sabe do que eu tô falando, de nada. E agora a gente vai corrigir essa planta no nosso SketchUp. Aqui no SketchUp é muito simples. A gente importa nosso projeto, arquivo, importar e modelo. Importar um modelo de sua preferência. Aqui está fora de escala, vou escalonar por 10, tá? Que aí vai entrar na escala ideal. Vamos conferir. Ele tem que ter 15 por 30. Perfeito? Aqui dá para a gente reparar que está nas elevações corretas. Aqui está pronto já para a gente fazer o nosso modelo, mas nem sempre é assim. Então vou desagrupar, vou criar dois grupos distintos. E aqui eu vou apagar essas linhas delimitadoras do terreno. Eu quero só as linhas das curvas de nível, tá? Perfeito. Topografia nada mais é do que vários planos cortando a elevação de um modelo nosso, tá? Então de uma linha para outra sempre vai estar alguma medida de 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000, tá? Nunca vai estar 22, 23, tá? Sempre vai estar essas medidas assim, de 1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, perfeito? Apenas uma explicação rápida para quem não sabe exatamente o que é curva de nível e topografia. Então tendo nossas curvas de nível aqui, sabendo disso, a gente obviamente tem que saber qual é a altura entre uma e outra. Neste caso vai ser 10, tá? Centímetros mesmo. Então a gente simplesmente vai pegar de linha em linha e elevar a 10. A segunda linha, obviamente, 10 mais 10, 20. Sempre de 10 em referência à última. Então aqui, por exemplo, 30. Aqui 40. E assim por diante. Se esquecermos a última medida, a gente pega a última altura de referência e acrescenta mais 10. Simples assim. Existem casos que isso vai ser necessário. Explicado? Vamos continuar. Para o nosso terreno, a gente vai usar uma ferramenta do próprio SketchUp chamado Sandbox. Botão direito, Sandbox, e aqui está. Essa linda ferramenta. Vamos entrar no grupo. E agora, a única coisa que eu vou fazer é pegar aqui a delimitação do nosso terreno e vou subir a parte de trás até a última altura e deixar a primeira com a primeira altura. Vou selecionar todas as linhas, inclusive a delimitação do terreno e as curvas de nível, e clicar neste botãozinho aqui. A partir de contornos ele vai criar agora um terreno, uma volumetria conforme nossas linhas. Se, por exemplo, tivéssemos várias linhas aqui na diagonal, 50. Tá vendo que as próprias linhas já estão formando uma rampa? Então se eu pedir para essa ferramenta criar aqui, vai criar uma rampa, tá? Ele vai respeitar as curvas de nível e as linhas. Então, estou exemplificando que você pode estar usando essa ferramenta para outras coisas. Basta usar a sua criatividade. Perfeito? Então aqui temos o nosso terreno.
vou selecionar a face e vou tirar aqui do grupo, para que ele fique limpo daquelas linhas. Aqui a gente já pode trabalhar sem medo. Vou pintar de uma cor, verdinho, como se fosse um gramadinho. Agora, se a gente quisesse colocar uma casa aqui, por exemplo, ela não pode ficar nessa diagonal, não é mesmo? Ela precisa ter uma planície. Então, vou pegar um modelo de uma casa e trazer aqui para o nosso modelo. Prontinho. Para inserirmos a nossa casinha aqui, ela precisa de uma base, né? Digamos um platô. Perfeito? Então, vamos fazer um platô que respeite a dimensão da casa. Tem como tirar a partir do modelo, tá? Mas é um pouco arriscado. Pode travar o seu modelo. Então é sempre bom estarmos fazendo um platôzinho. Acho que aqui vai cobrir toda a área da casa, correto? Então, vou agora subir essa casa, vou deixar ela lá em cima. Agora que nós fizemos o modelo da nossa superfície, existem duas ferramentas aqui muito importantes para esse tipo de situação. Então vamos seguir aqui, deixa eu fazer uma ruazinha, que aí vai ficar bem bacana de explicar para vocês. Vou colocar aqui nas nossas câmeras, vamos vir em exibições, aqui de cima, como se fosse uma planta baixa. Vou colocar em câmera, projeção paralela, e vou desenhar uma ruazinha, tá? É muito importante que o desenho que a gente esteja utilizando aqui seja já um polígono fechado. Se for linhas abertas, corre o risco de, quando a gente solicitar para recortar, se nem aqui o próprio objeto está fechado, quem dirá quando a gente pedir para recortar em uma superfície não plana, tá? Então é sempre verificar se o objeto referência já está fechado em um plano, ok? Então, voltando aqui ao nosso desenho para a câmera de perspectiva, já temos a nossa ruazinha e a planície da nossa casa. A ruazinha nós vamos simplesmente projetar. O que vai ser isso? Ele vai pegar essa ruazinha e vai recortar esse plano. Por se tratar de uma volumetria não plana, a gente não pode simplesmente vir cá e fazer desenhos em cima que ele não será recortado, vai estar criando um desenho sobreposto ao outro. Então, para que isso seja possível, a gente vai pegar essa ruazinha e vamos projetar no nosso terreno. Perfeito. Viu que agora já tem uma linha ali do desenho, seguindo exatamente nossa topografia. Agora eu posso pintar de marronzinho, como se fosse uma estradinha de chão, até chegar lá. Não é mais útil, vou deletar. E aqui, por que eu não posso projetar essa daqui? Pois a gente precisa que ela fique plana. Então vamos estampar. O processo é o mesmo. Pegamos nosso retângulo, nosso platô de referência, clicamos em estampar. Essa linha vermelha, eu vou mostrar para vocês, depois eu explico. E clicamos na nossa topografia. Agora ele vai criar um platô. Ele vai criar uma planície ali pra gente conforme o nosso desenho de referência. Se o desenho fosse outro, por exemplo, com alguma curva, tá? Vamos fazer aqui, tirar essa ponta só para fins educativos. E vamos novamente estampar. Perfeito. Bem bacana, né? E aquela parte vermelha nada mais é do que esse fade, tá? Quanto de talude vai ser criado em volta, tá? Aqui tá 100, vamos colocar 250, por exemplo. Vamos ver se respeitou. Aqui, agora sim. E clicamos no nosso terreno. Viu que o espaço talude entre a topografia e a planície está maior? Isso pode suavizar mais ainda a talude, deixando a transição entre o plano e a relevação mais cabível, mais aceitável, correto? Então vamos deixar aqui mais ou menos na altura da nossa ruazinha. Assim, por exemplo. Agora sim, agora está perfeito. Posso deletar minha referência e usarmos agora a casinha no lugar ideal. Agora ela está numa planície. Perfeitamente. E ao mesmo tempo eu posso voltar e colocar o gramadinho que a gente colocou em volta. E entrou aqui no nosso. Bem bacana, né? Deixou de ser aquele bicho de 7 cabeças. E agora uma criação livre, tá? Às vezes você vai ter um projeto e você não tem uma topografia, o cliente não tem uma topografia para te enviar, mas você gostaria de criar alguns volumes ali para fazer um gramado, para fazer um arborismo em volta, então seria interessante. Então o que a gente faz? Vou deletar tudo, vou deixar só a nossa casinha. Para criar essa malha, a gente vai... Se eu criar apenas um retângulo, por exemplo, ele não tem subdivisões suficientes para estar fazendo uma malha, tá? Ele é só um retângulo. Ele precisa de divisões aqui para que a gente possa trabalhar a nossa malha. E ficar criando assim, ou multiplicando aqui, vezes 10, é muito trabalhoso. E nossa própria ferramenta já nos disponibiliza aqui criar a partir do zero. A gente clica nela e aqui embaixo vai aparecer as medidas, 100%. O que isso influencia?
Quanto maior for o número, maior vai ser o espaçamento entre elas, e quanto menor, menor vai ser. Por exemplo, uma malha de 100 por 100 é muito mais detalhada do que uma malha de 500 por 500, tá? Então vamos de novo a partir do zero e colocar 500. Olha só, ela vai ter um espaçamento de malha muito maior, tá bom? Tá vendo que uma ficou azul e outra ficou branca? Eu falei isso na última aula sobre inverter as faces, tá? É muito interessante em questão de renderização que isso pode ocorrer algum erro. Então, ao criarmos a nossa malha, vou criar de 200 por 200, acho que vai ficar legal. Vamos criar ela pelo lado direito, que aí ela fica branquinha. Agora, com uma malha com essas subdivisões, a gente pode explorar essa ferramenta que se chama ferramenta modelar. A gente pode estar modelando conforme a gente precise e queira. Tá vendo que ela criou um círculo ali? Esse círculo vai funcionar como uma espécie de pincel. Todo o círculo que ele abranger, a partir do centro, ele vai criar uma suavização da modelagem. Eu vou puxar aqui para vocês entenderem melhor. Vou clicar em qualquer ponto e vou arrastar para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Quanto maior e menor for essa área de abrangência, obviamente, maior ou menor vai ser a nossa modelagem. Aqui está em 1000 centímetros, vamos usar 500, por exemplo. E vou clicar em outro ponto. E agora eu posso dar volumetria conforme vamos modelando. Por exemplo, se eu quisesse algumas montanhas ali ao fundo, certo? Algumas montanhas não. Uma rampinha a partir do fundo e aqui. Eu posso aumentar também a sua área de abrangência e vamos colocar 1500. 2500. Apenas com um clique ele vai abranger toda essa área, tá? E ali eu posso estar modelando e trazendo essa volumetria para cá. E aqui eu vou abaixar. Bem legal, né? Aqui aumenta nosso leque de possibilidades. E por último, mas não menos importante, às vezes você precisa de uma área um pouco mais detalhada. Então, após você ter feito isso, você pode vir nessa ferramenta e adicionar detalhes. Ele vai quadricular mais ainda a sua malha, ele vai tecelar a sua malha, ela vai acrescentar, vai tecer mais arestas na sua malha, deixando ela mais pesada, mais complexa, mas também acrescentando detalhes. Uma malha com mais ou menos detalhes, na hora de você usar a própria ferramenta modelagem, ela sobe de maneira mais suave aquele monte que nós realizamos. Olha o anterior como estava facetado. Você consegue ver exatamente as pontas. E aqui, feito com mais detalhes, ele está mais suave, né? Vamos puxar aqui, por exemplo. E, obviamente, você pode acrescentar mais ainda. Só que, lembrando que isso pesa muito, tanto o seu projeto, e vai depender da sua máquina, pode até travar. Eu arrisquei aqui pra gente, fins educativos. E vamos novamente modelar para ver se vai ficar mais suave ainda a nossa curva. Dá para ver bem a diferença, né? Aqui com a nossa primeira malha, aqui com a nossa segunda e aqui com a nossa terceira. Muito mais suave. Então isso vai depender da riqueza de detalhes que é necessário para o seu projeto. E aí você pode estar pintando e ajustando, conforme for necessário. Outra coisa, depois que você tiver finalizado a sua modelagem, eu recomendo, não neste caso porque está com muitas linhas, você pode novamente selecionar todas as linhas do seu terreno e mandar a partir de contornos como a gente fez no início. Ele vai criar uma outra malha limpa, sem todas essas linhas, para você estar trabalhando aqui no SketchUp. Mas essa malha aqui, com muitas linhas, isso aqui com certeza travaria o computador. Não é tão complicado assim, não é mesmo? Muito mais simples dessa forma. E aí, gostaram da aula? Não é tão complicado assim, não é mesmo? Muitos profissionais têm medo dessa parte. Eu acho que aqui dividiu um pouco, né? Os que têm medo, os que não têm medo de topografia. Me fala, antes desse vídeo, você tinha medo de topografia? Esse vídeo te ajudou? Então, deixa seu like, se inscreve, compartilha, manda para aquele seu amigo que tem dificuldade nessa parte. A gente bem sabe o quanto que uma topografia muda o nosso projeto, traz mais sintonia, harmonia. Afinal, pelo menos para o nosso projeto, a gente precisa estar ali criando suas elevações, profundidades e trazendo mais realismo à nossa cena. Nosso curso está chegando ao fim, é uma pena, foi uma jornada muito bacana, espero que você esteja gostando e até a próxima.